Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia define Jesus como sendo da substância de Deus, ou seja, do Espírito de Deus, como ensinou o credo niceno durante os primeiros 350 anos da era cristã e como ensinam os muçulmanos desde o século VII. Isso é muito importante. O ensino muçulmano diz que Jesus Cristo é o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. Tá bom demais. Tá bom demais. Era isso que ensinavam os cristãos nos 350 primeiros anos da era cristã, e a igreja teve realmente muito sucesso, ela teve uma penetração muito forte na sociedade. Esse credo teve que ser abatido, ele era o símbolo da fé cristã, que os muçulmanos se insurgiram para não deixar esse símbolo e, obviamente, para rejeitar as cartas de Paulo. Então, vejamos só. O que tem nas cartas de Paulo? O que tem nas cartas de Paulo? Eu faço uma metáfora para comparar a serpente, aquele ser mitológico lá de Gênesis 3:4. Deus deu a lei ao ser humano e a serpente chegou e desautorizou. Em Gênesis 3:4, a serpente usa essa metáfora para chamar um carrinho de mão cheio de pecado na Bíblia. Mas isso provocou uma coisa que se chama queda, que é a pior coisa que a Bíblia descreveu como uma maior catástrofe para o ser humano. Paulo, através das suas cartas, principalmente aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, ele põe um trem de carga com, digamos, como metáfora, 300 vagões abarrotados de pecados. E Deus muda seus conceitos para concordar com ele. Ou seja, não é brincadeira. É o que ensinam pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos com base nas cartas de Paulo. Isso é muito duro. Você pensar que Deus abriu mão da sua lei e diz, olha, está tudo errado. Com a minha lei está tudo errado. Quando chegou Paulo, ele percebeu que estava tudo errado e eu tive que mudar de planos. É o que ensinam pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos. Eles ensinam que até Jesus, o que eles chamam de Antigo Testamento, Abraão e todos os outros andaram na presença de Deus, agradando a Deus de acordo com a sua lei. Quando chegou em Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Jesus cumpriu a lei, você não precisa mais cumprir a lei. Quem não cumpre lei é bandido, e Nero sabia muito bem disso. Adulterou as cartas de Paulo aos Romanos, 1 e 2 Coríntios aos Gálatas, para transformar os cristãos em criminosos e o Deus dos cristãos em um tirano. Vamos ser francos, não é Paulo. É o abominável da desolação, um personagem inventado ou criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno para se insurgir contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo. Quem diz isso é o profeta Daniel no seu livro. Então, Nero adulterou as cartas de Paulo e o livro do Apocalipse. O assunto de hoje é bem interessante. Eu vou explorar uma frase de Isaac Asimov, ele diz assim, a Bíblia é a força mais poderosa do ateísmo. Isso vem do canal Ensinamentos Brilhantes, e eu deixo aqui no vídeo o endereço do vídeo para que você possa ver, se quiser. Eu não estou comentando o vídeo, eu estou tomando para comentar de forma independente a frase de Asimov. Então é isso, a Bíblia é a força mais poderosa do ateísmo. Sim, é verdade. É verdade, Asimov, você tem razão. As cartas do apóstolo Paulo. Tira as cartas do apóstolo Paulo, a parte adulterada,
do livro do Apocalipse, você não vai pensar mais assim. Isaac Asimov viveu de 1920 a 1992, foi um escritor e bioquímico norte-americano, nascido na Rússia, autor de obras de ficção científica e divulgação científica. Versículo de apoio não poderia deixar de ser do apóstolo Paulo. Carta aos Romanos não podia ser mais emblemático. Romanos 7:7, de 7 a 8. Enquanto eu leio, eu faço os comentários. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás, ou seja, trata-se realmente dos 10 mandamentos que diz não cobiçarás. E aqui está certinho. A lei tem um objetivo, é bem claro, ou seja, o papel da lei de Deus, que são os 10 mandamentos, é nos guiar na direção contrária ao pecado. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Ou seja, o mandamento que é da lei, que é a lei, tem por finalidade produzir na carne o desejo cobiçoso. Olha que loucura! O mandamento é uma máquina destinada a produzir pecado. Não haveria pecado não fosse a lei. Continuando o versículo, pois sem a lei o pecado está morto. Paulo ensina muito claramente que retirando-se a lei de Deus, que são 10 mandamentos de nossas vidas, retira-se também o pecado. E mais uma vez, que loucura, gente. Que loucura. E ninguém descobre isso? Claro que não. Só se pode fazer isso com revelação divina. Daniel afirma que Paulo não será abatido a não ser pela mão de Deus. A mão do homem não vai abater o apóstolo Paulo. Daniel afirma que a mão do homem não pode abater o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo somente pode ser abatido pela mão de Deus através de revelações divinas. As pessoas passam por cima e não veem nada. Isso é uma desolação. É algo terrível. Como que em uma igreja as pessoas sobem ao púlpito para pregar contra a lei de Deus e os crentes têm que dizer amém, amém, mais uma vez, amém, Senhor. Isso não é brincadeira, mas graças a Deus que os crentes não dizem isso. Os crentes repudiam a doutrina de Paulo. Os crentes aceitam o evangelho de Jesus Cristo. Os crentes somente aceitam o evangelho de Jesus Cristo. Quando se forma um pregador novo, um teólogo novo, que ele vai para uma igreja, o problema lá é muito grave. Ele leva Paulo e as pessoas pedem Jesus. Ele tem que ir se ajustando até chegar ao que as pessoas querem, embora não chegue ao ideal de forma alguma. Mas Jesus prevalece porque ele diz, eu atrairei todos a mim. Isso é maravilhoso. E no meio dessa confusão, eu convido você para a experiência mais antiga e mitológica, que aproxima você de Deus para que você faça um contato com Deus sem nenhuma intervenção humana. Você precisa falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos, porque Jesus afirma em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Você deve também, como parte da experiência, levar a Deus todas as suas necessidades. E também deve estender a mão ao seu próximo em compaixão. Isso dá sentido à vida. Eu peço que você deixe um like nesse vídeo, que você ative o sininho de notificação e que se inscreva em meu canal. Também convido você para que possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso eu deixo meu e-mail aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo. Os meus vídeos, eles não são vídeos, ou seja, o meu canal não é canal para monetização, é um canal em cujos vídeos funcionam como panfletos para que se conheça a minha causa. Eu tenho que patrocinar cada um das minhas exibições. É isso, é isso.
Para que as pessoas, para que esse canal caia na graça das pessoas, é preciso que aconteça um milagre. Mas ele vai acontecer, eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira por anjo do Senhor e também osteoporose. Por anjo do Senhor, por isso eu digo para você, eu não tenho nenhum problema de esperar por milagre. Ele vai acontecer. Mas eu convido e desde agora já agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.